aí pessoal, só um demonstrativo aí de consumo. Vou fazer uma viagem agora de 250 quilômetros e vou medir o consumo em alguns momentos. Vou medir aqui a 100 por hora, vou passar uns 10 minutos medindo a 100, depois vou medir a 120 também. Aqui as condições são gasolina, estrada aproximadamente plana e ar-condicionado ligado o tempo inteiro. Então a 100 em princípio ele não baixa dos 20 km por litro. Depois eu vou fazer um teste de tanque a tanque para aferir se esse valor de 20 realmente representa 20. Aí pessoal, alguns quilômetros depois, continuo aqui a 100. Peguei um pouquinho de tráfego ali atrás, então a média caiu um pouquinho aí para 19,5, 19,3. Lembrando sempre com o ar-condicionado ligado. Vocês podem ver a estrada. Então esse trecho tem um pouquinho de sobe e desce, que prejudica um pouquinho o consumo. Só lembrando, esse carro é zero. Eu peguei ele quinta-feira agora e vocês podem ver aí, tá com 237 quilômetros. Não sei se isso acontece, mas imagino que depois que amaciar um pouco mais, esse consumo deve talvez melhorar um pouquinho mais. Outra coisa, essa é a gasolina comum. Dizem que com a Podium ele ainda bebe um pouquinho menos. Mais à frente agora, tentando manter aí 120. Aqui e ali eu pego um pouquinho de tráfego, mas no geral ele parece que está fazendo aí entre 17 e 18 a 120 quando não pega muito tráfego. Lembrando que essa versão aqui é o Cross Up. Então ela é aquela com roda de 15 polegadas e pneu 185. Então a versão mais simples deve beber um pouquinho menos ainda que esse aqui. Aí agora vocês conseguem ver um pouco melhor o pico do Cabogi, pessoal. Pessoal, mais um trechinho aí, continua aqui a 120, ar-condicionado ligado, ele está fazendo aí na casa dos 17,5, um pouquinho mais de 17,5, agora tem uma subidinha, ele deve cair um pouco. Isso aqui é a média dos... Cadê? Isso é a média de 55 quilômetros que eu venho andando aí, procurando manter aí os 120. Então tá aqui, consumo médio 17,6. Pessoal, e uma outra questão desse carro, eu acho que deve ser levado em conta na hora de você comprar, é o ar-condicionado. Então o ar-condicionado dele, quem já viu, ele não tem a saída central aqui, né? A saída central joga aqui por cima e ele vem batendo aqui pelo teto, né? Vem pelo teto e vai lá para trás. Então quem está aqui na frente só tem duas saídas de ar.
Se você tem sombra para deixar o carro em casa e no trabalho, tá tranquilo, porque o ar-condicionado dá conta, esfria bem. Agora, se você mora num lugar quente e deixa o carro no sol, aí dançou, não dá conta, né? Leva muito tempo para o carro esfriar e você passa um bom calor até que a temperatura do carro baixe. Isso tudo por falta de algo que canalize esse vento aqui para frente, né? E isso gera um segundo problema. Como esse vento que sobe bate direto no retrovisor, quando você para, que abre a porta do carro, que entra o ar úmido da rua, o retrovisor embaça. Depois eu vou filmar isso e colocar aqui também para vocês verem. Mas principalmente de noite. Parou o carro, abriu a porta, ou desligou o ar e abriu os vidros, o retrovisor embaça. Isso é um problema. A Volkswagen tinha que pensar nisso. Então eu acho que fica uma dica aqui para eles, né? Até nem sei se já existe isso, mas colocar uma peça que coloque aqui que direcione esse ar para frente, né? Essa peça podia ter inclusive essas aletas direcionais aqui que jogam o vento para onde você quer. Então, tipo um capacetezinho, você bota o capacete aqui nessa área, e esse capacete direciona o ar para frente. Daria para fazer uma coisa bonitinha, arrumadinha, sem prejudicar a visibilidade para frente e sem prejudicar o visual do carro também. Fica a dica aí. E se alguém souber se isso já existe, por favor me diga, porque eu pretendo comprar. Como eu disse, eu vivo aqui em Natal, entre Natal e Mossoró, é muito quente. Se o carro parar no sol, esquece, né? Vai passar um calorão para esfriar de novo o interior do carro. Fora isso, outras impressões para alguém que queira saber sobre desempenho, essas coisas. Acho que tem bastante vídeo já mostrando como o carrinho anda bem. Antes desse carro eu tinha um Palio Sport. Vou deixar aqui para vocês irem vendo aqui o consumo, como é que tá. Então, eu estou no momento aqui estou pegando algumas subidas, um pouquinho mais de trânsito. Aí vai para vocês irem vendo o consumo dele. Então, antes desse carro eu tinha um Palio Sport. Eu vendi ele agora com menos de 2 anos de uso. Era um carro excelente, andava muito bem na estrada, mas o problema dele principal para mim foi que ele bebia muito. Aí eu faço essa viagem quase toda semana, então são 600 km por semana que eu rodo só nessa viagem entre Natal e Mossoró, Natal, o que gera um consumo bem alto no final um gasto bem alto no final do mês. Então meu Palio, nessa mesma condição, andando a 120, 130 por hora, ele costumava fazer na faixa aí de 11,5, né? Sem pisar, porque se pisasse ele ia para baixo de 10. Andando a 140, 150, ele ia para 9 km por litro na gasolina. Aí esse foi o principal motivo que me levou a trocar pelo Up TSI. Então é muito interessante o comportamento do turbo, do carro turbinado, nesse caso aqui, é bem diferente da tocada do carro convencional. Então se eu faço a comparação com o Palio, esse carro aqui tem muito mais saída, né, e torque em baixa rotação do que o Paliozinho, que era 1.6. Então esse aqui eu tô de quinta. Vou fazer ultrapassagem aqui, né? Tô de quinta a 80, tava 90 naquela hora, ligeirinho, ele ganha velocidade, fiz ultrapassagem, voltei, né? Em quinta mesmo. Então se precisar precisar pisar em quinta, ele responde, né? Você vê, olha, deu uma pisadinha aqui, ele rapidinho ganha velocidade. Isso eu tô com o ar-condicionado ligado, tá, pessoal? Tô com um carro leve. Então, se eu fosse fazer o comparativo com o Palio eu teria que passar a quarta e empurrar o pé
para ele passar dos 3.500 giros e começar a andar mais, né? Então é um comportamento bem diferente de disponibilidade do torque. E isso faz com que você ande a maior parte do tempo com o motor em rotações mais baixas. E aí você ganha muito em consumo de gasolina, de combustível. É só uma curiosidade, ontem eu fiz um teste na via costeira em Natal, andando entre 80 e 90 por hora de quinta, sem ultrapassar ninguém, bem tranquilo. E naquele regime ele chegou a fazer 23,5, entre 23,5 e 24 km por litro. Então, pessoal, continuando um pouquinho mais à frente aqui, estou segurando aí a média dos 120 km por hora e o consumo dos últimos 40 km, eu acho, tá dando aí 17,5. Uma coisa que eu acabei de medir, que é interessante, é o ruído interno do carro. Então eu baixei um programinha aqui no celular que ele faz a medição, o decibelímetro. E eu fiz a mesma medição no meu Palio anterior, né, no Palio Sport, andando a 120, ar-condicionado ligado no 1, sem som. O Palio estava dando média de 68 decibéis. 68 decibéis. Esse carrinho aqui está fazendo na média de 64 decibéis. Então ele é sensivelmente mais silencioso do que o Palio, o Palio Sport. Em breve eu vou testar um carro um pouco mais silencioso para ver o que é que dá. Bom, pessoal, cheguei aqui. A média final da viagem foi 17,1 km por litro. Isso aí nós andamos 280 km. Ao abastecer, entrou ali, olha, 17,44 litros. Fazendo a continha, 280 dividido por 17,44, consumo foi 16. Então o nosso medidor ali, ele dá mais ou menos uma unidade acima do consumo real, 1,1. Então 17 e 16 está bastante consistente o medidor. Lembrando que eu mandei ele encher até a boca, tanto lá em Natal quanto agora aqui em Mossoró. Encher até a boca mesmo. Então se tiver um erro aí é pouca coisa. Até logo, pessoal.